Existe um momento em medicina que nenhuma faculdade ensina. Não porque seja técnico demais. Porque é humano demais. É o momento em que você faz tudo certo, cada decisão, cada protocolo, cada gesto exatamente como deveria ser, e ainda assim perde. O coração para. A sala fica quieta. E você fica de pé no centro de tudo, com as mãos que já salvaram centenas de vidas, e que, desta vez, não foram suficientes. Frin Sarocha conhecia esse momento. Havia jurado que nunca mais deixaria chegar tão perto. Errou. O alarme soou às 2h40 da tarde. O paciente era o Sr. Pradit. 59 anos. Ponte de safena realizada por Frin na terça-feira, sem complicação, pós-operatório seguindo o protocolo, sem desvio relevante. Na manhã de quinta, ela havia revisado o prontuário e anotado, evolução satisfatória. Às 2h40, o coração do Sr. Pradit parou. Sem aviso gradual. Sem deterioração progressiva. O tipo de evento que a medicina chama de catastrófico, súbito, irreversível, sem a janela que salva. Frin chegou à UTI em 2 minutos. Trabalhou por 43 minutos, com a concentração absoluta de quem foi treinada para existir exatamente nesse momento, cada protocolo, cada medicamento, cada tentativa executada com a precisão de quem não aceita derrota, sem ter esgotado cada alternativa disponível. No fim dos 43 minutos, o plantonista disse a hora. A sala ficou quieta. Frin tirou as luvas. Saiu. A esposa do Sr. Pradit se chamava Mali. Ela estava na sala de espera, com um casaco azul marinho, o tipo de azul que não combina com nada de hospital, que era claramente o casaco de um dia comum, de uma pessoa que havia chegado ali esperando que fosse mais uma visita de rotina. Frin sentou na cadeira em frente a ela, e disse o que havia para ser dito. Com clareza. Com presença real, não a frieza de quem entrega informação, mas a atenção de alguém que entende que o que está na sala, naquele momento, é maior do que qualquer protocolo. Mali chorou. Os filhos fizeram perguntas. Frin respondeu todas. O mais velho perguntou o que todo filho pergunta: havia algo que poderia ter sido diferente? Não, disse Frin, fizemos tudo o que havia para ser feito. Ficou com eles até o silêncio substituir as perguntas. Depois saiu, foi ao banheiro do 5º andar, abriu a torneira fria, e ficou com as mãos debaixo da água por 2 minutos. Apenas isso. Quando saiu, não estava no corredor. Não havia sido chamada. Havia simplesmente ficado, porque 2 anos aprendendo a ler Frin Sarocha haviam ensinado que havia momentos em que a única coisa possível era estar presente, sem pedir nada. Termine os prontuários, disse Frin, reviso amanhã cedo. Sim, disse Nan. E ficou olhando enquanto Frin caminhou pelo corredor até a saída do hospital, com o passo de sempre, e o peso de 59 anos, e um casaco azul marinho, que havia sido comprado para um aniversário que não viria. Frin saiu do hospital sem destino. Os pés a levaram para Apex, porque era o único lugar, além do hospital, que ela conhecia com intimidade suficiente, para fazer sentido estar ali. Entrou pela catraca, trocou de roupa com os movimentos automáticos de quem faz isso por memória muscular, e foi para a borda da piscina. Entrou na água. E nadou com uma intensidade que não era treino, era o tipo de movimento que o corpo faz quando há algo que não encontra outro caminho. Cada braçada mais forte. Cada comprimento mais rápido. A respiração ficando difícil, não pelo esforço físico, mas pelo peso que a água, pela primeira vez em anos, não estava conseguindo absorver. No 10º comprimento, ela parou na borda. Segurou o corrimão com as 2 mãos, e ficou ali, a cabeça levemente abaixada, a respiração que não voltava ao normal, os ombros com uma tensão que nunca tinham naquele espaço. A coluna, que era sempre reta, havia cedido. As mãos apertavam o metal com uma força, que deixava os nós dos dedos brancos. Ela ficou assim, por um longo momento. E, pela primeira vez em 4 anos dentro daquele hospital. Frin Sarocha não sabia o que fazer com o que estava sentindo. Beck havia saído do hospital às 18h05.
Havia sabido da perda às 3 da tarde. Havia continuado o trabalho, porque havia trabalho a fazer, e porque Flynn não era o tipo de pessoa que queria ser interrompida, no meio de uma perda. Mas havia ficado com aquilo durante toda a tarde, com uma pergunta que não conseguia deixar de fazer: o que acontecia com uma pessoa como Flynn, quando perdia? Havia ido para a Apex, porque era para onde ia quando precisava pensar. Não havia calculado que Flynn estaria lá. Entrou. Trocou de roupa. Foi para a borda da piscina. E parou. Flynn estava na borda da raia 7, com as mãos no corrimão, e a cabeça abaixada, e os ombros com uma tensão, que Beck nunca havia visto neles. O corpo de alguém que havia estado segurando algo pesado por horas, e que estava no exato limite do que conseguia segurar. Havia uma versão dessa situação, em que a coisa respeitosa seria fingir que não havia visto. Dar a Flynn o espaço que ela certamente quereria. Essa versão durou 3 segundos. Beck foi até a borda da raia 7, e sentou ao lado de Flynn, com os pés na água, a 50 centímetros de distância. Próxima o suficiente para que a presença fosse inegável. Longe o suficiente, para não ser invasão. Flynn não se mexeu. Não disse para ela ir embora. As duas ficaram assim, por um tempo que nenhuma mediu. A água movendo levemente ao redor. A luz de entardecer entrando pela janela lateral. O mundo continuando a existir, completamente alheio. Então Flynn disse, com a voz que tinha uma textura que Beck nunca havia ouvido nela. 59 anos. 2 filhos, uma pausa, a esposa usava um casaco azul. Beck não respondeu imediatamente. Deixou a frase existir no ar. Eu sei, disse ela, finalmente. Com o peso exato disso. Fiz tudo certo. Cada etapa. Cada decisão. Eu sei, repetiu Beck. Sem falsidade. Com a certeza de quem havia trabalhado ao lado dela o suficiente, para saber que era verdade absoluta. O silêncio voltou. Mais habitável agora. Então Beck colocou a mão, sobre a mão de Flynn no corrimão. Devagar. Com a delicadeza de quem sabe que alguns gestos precisam ser pequenos, para que o momento consiga existir. Flynn não se afastou. Ficou completamente quieta, por um segundo, que durou muito mais do que um segundo. E então, devagar, virou a mão sob a de Beck. A palma de Flynn virando para cima, um gesto de abertura, que era o oposto de tudo que havia sido o padrão dela nos últimos anos. Beck entendeu o peso daquilo, antes de conseguir articular o peso. Não apertou mais forte. Não disse nada. Apenas ficou com a mão na mão de Flynn, enquanto o entardecer foi ficando azul, pela janela alta. Elas voltaram a nadar por mais 20 minutos, mais devagar dessa vez, com um silêncio diferente de antes, menos tenso, e mais habitado. Depois saíram da água, e foram para o vestiário. O vestiário tinha apenas elas duas, àquela hora. A última sessão havia terminado. A próxima não começava por mais 20 minutos. O único som, era o eco leve dos próprios movimentos no azulejo. Flynn estava de costas para a porta quando Beck entrou. Ainda com a touca na mão, ainda com aquela postura de alguém tentando remontar algo, que não queria ser remontado. Beck fechou a porta. Flynn, disse ela. Não precisa, disse Flynn, sem virar. Eu sei que não precisa, Beck deu um passo em direção a ela, mas você virou a mão. Flynn virou. O rosto havia recuperado parte da compostura, não toda. Havia uma fratura visível naquela compostura, do tipo que acontece quando a armadura é fechada rápido demais, e as juntas não fecham completamente. Isso não muda. Não muda o quê? Disse Beck, mais um passo, 4 semanas, Flynn. Aprendo rápido. E havia algo naquele aprendo rápido, dito com aquela calma direta que era a marca de Beck, sem acusação, sem drama, que derrubou o que ainda restava de contenção. Flynn atravessou os 2 passos que havia entre elas. Não com suavidade. Com a força de tudo que havia estado represado, o luto do Sr. Pradit, o casaco azul,
os 43 minutos, as 4 semanas de café, e raias de piscina, e nomes ditos sem título, e uma mão virada, que havia iniciado tudo naquela tarde. Quando os lábios de Flynn encontraram os de Beck, não havia doçura, havia urgência, havia o sabor de coração, e de algo muito mais real do que coração, havia os dedos de Flynn no rosto de Beck, com uma força que dizia: eu odeio que você me veja assim, e não para de me ver, ao mesmo tempo. Beck colocou as mãos na cintura de Flynn, e ficou completamente, porque havia coisas que não se fazem pela metade. E havia algo nessa firmeza, nessa recusa de recuar, que começou a desfazer a raiva de Flynn, de dentro para fora. Camada por camada. A urgência foi cedendo, para algo mais lento. Os dedos que haviam estado tensos, foram afrouxando. O beijo que havia começado como colisão, foi encontrando outro ritmo. Mas então Flynn parou. Encostou a testa na parede de azulejo, ao lado do rosto de Beck, com a respiração que ainda não havia voltado completamente ao normal, e ficou assim por um momento, olhos fechados, a proximidade de Beck ao lado, sem se tocar. Não aqui, disse ela. Baixo, com o tom de quem está dizendo outra coisa por baixo dessa. Beck ficou um segundo quieta. Não aqui, concordou ela, com o mesmo tom baixo. Ficaram assim por um momento naquele vestiário, próximas, sem se tocar, com o eco do azulejo ao redor, e a luz que havia ficado quase azul, pela janela alta. Depois Beck disse, com a naturalidade de quem resolve uma logística: eu faço um jantar decente. Se você quiser. Flynn abriu os olhos. Olhou para ela. Havia uma versão dessa situação em que ela diria obrigada, mas não, que era tarde, que havia prontuários, que havia qualquer coisa, que funcionasse como saída educada. Havia praticado saídas educadas a vida inteira. Sim, disse Flynn. Simplesmente isso. O apartamento de Beck ficava a 12 minutos da Apex, a pé. Ela havia mencionado o bairro uma vez, numa conversa de corredor, e Flynn havia arquivado, sem perceber que estava arquivando. Elas foram pelo caminho com o silêncio de sempre, mas esse silêncio tinha uma qualidade diferente, de todos os anteriores. Não era o silêncio de duas colegas andando na mesma direção. Era o silêncio de duas pessoas, que acabaram de atravessar algo juntas, e que ainda estão processando o que atravessaram. O apartamento de Beck era diferente do que Flynn havia imaginado, e ela notou que havia imaginado, o que era, em si, uma informação. Era menor do que esperava, mais cheio. Havia livros em lugares inesperados, na mesa da cozinha, numa cadeira da sala, empilhados no parapeito da janela, com a ausência de sistema de alguém que lê, em qualquer lugar que estiver. Havia uma planta grande perto da janela, que estava claramente prosperando, o que dizia algo sobre quem a cuidava. Havia fotos numa prateleira baixa, uma mulher idosa com os olhos de Beck, que só poderia ser a avó, um grupo de pessoas jovens numa formatura. Bangkok à noite, tirada de um ângulo que sugeria a varanda do próprio apartamento. Era um espaço que parecia habitado de verdade. Do tipo que acumula a personalidade de quem vive nele, com o tempo. Flynn ficou parada um segundo na entrada, antes de entrar. Pode entrar, disse Beck, já na cozinha, não mordo. Eu sei, disse Flynn. E entrou. Beck fez o jantar, com a eficiência prática de quem cozinha quando tem fome, e não quando tem tempo. Arroz. Frango com ervas. Algo simples, que cheirava bem, e que apareceu na mesa em 20 minutos, enquanto Flynn ficava na sala, sem saber exatamente o que fazer consigo mesma, num apartamento que não era o seu. Havia algo desconfortavelmente novo nisso. Ela era competente em salas cirúrgicas, em salas de reunião, em salas de UTI às 3 da manhã. Não era competente em salas de estar de outras pessoas, às 7:30 da noite, de uma quinta-feira de luto. Beck trouxe os 2 pratos para a mesa, sem cerimônia. Senta, disse ela. Flynn sentou. Elas jantaram. E havia algo naquele jantar, tão simples, tão sem protocolo, sem jaleco, sem o hospital ao redor, que tinha uma qualidade diferente, de qualquer coisa que havia acontecido entre as duas, nas últimas 4 semanas.
Era a primeira vez que existiam juntas, num espaço que não havia sido construído, em torno de medicina. Onde nenhuma delas tinha papel. Ou título. Onde eram apenas duas pessoas, numa mesa com comida, e Bangkok pela janela, lá fora. Beck perguntou sobre o Sr. Pradit, não com a curiosidade clínica, que às vezes aparecia nos corredores do hospital, mas com o interesse real. De quem quer entender o que a outra pessoa viveu. E Frin contou. Mais do que havia contado, para qualquer pessoa, em muito tempo. Não o relatório, os detalhes que ficavam, depois de uma perda. O jeito que Mali havia se levantado da cadeira, quando ela entrou na sala. O filho mais velho, que havia feito a mesma pergunta, que todos os filhos sempre faziam. O casaco azul, que havia sido comprado, semana passada, para um aniversário. Beck ouviu, de verdade. Sem interromper. Sem tentar resolver. Apenas recebendo o que estava sendo dito. E quando Frin terminou, havia um silêncio, que era diferente de todos os outros, não o silêncio de tensão, não o silêncio de contenção. Era o silêncio de alguém, que havia depositado algo pesado, e que ainda estava sentindo o peso nas mãos, mas sabia, que não estava mais carregando sozinha. Beck alcançou a mão de Frin, sobre a mesa. Frin deixou. Não houve momento de decisão. Houve o jantar, e a conversa, e a mão sobre a mesa, e houve Beck levantando para levar os pratos, e Frin levantando também, e as duas ficando muito próximas na cozinha pequena, e houve um olhar, que durou um segundo a mais, do que qualquer olhar anterior naquela noite já havia durado. E então Beck disse, baixo. Frin. E Frin respondeu, indo em direção a ela. Esse beijo era diferente do beijo do vestiário. Não havia urgência de colisão, havia escolha deliberada, consciente, das duas partes ao mesmo tempo. Era o beijo de duas pessoas, que sabem o que estão fazendo, e que escolheram fazer. Beck conduziu pelo corredor curto até o quarto, com aquela naturalidade que era característica dela em tudo, sem drama, sem cerimônia, sem transformar o momento em algo maior, do que estava precisando ser naquele instante. Apenas presente, completamente presente. O quarto de Beck tinha uma luz suave de abajur que ela acendeu com o gesto automático de quem conhece os próprios interruptores no escuro. A cama estava arrumada, ela era o tipo de pessoa que arrumava a cama de manhã. Frin notou, o detalhe completamente irrelevante e completamente presente, ao mesmo tempo. Beck virou para ela. Você pode parar quando quiser, disse ela. Simples, sem pressão. Como quem estabelece um fato, e não uma condição. Não quero parar, disse Frin. E havia nessa frase, curta, direta, dita com o tom de alguém que havia pesado o que estava dizendo, e havia chegado à mesma conclusão que o corpo havia chegado antes, tudo o que Beck precisava ouvir. Ela colocou as mãos no rosto de Frin, com uma delicadeza que era o oposto do vestiário, não urgência, não colisão, mas cuidado deliberado. Como se soubesse que havia algo frágil aqui, que precisava ser tratado de forma diferente, da urgência de antes. Você está bem? Sussurrou Beck, os lábios contra a têmpora de Frin. Estou. A voz de Frin tinha uma qualidade diferente, naquele quarto, naquele espaço, sem o hospital ao redor. Mais baixa, mais real. Estou bem. Elas se deitaram na cama de Beck, com a lentidão de duas pessoas, que não têm pressa, não porque a noite fosse longa, mas porque havia algo naquele momento, que merecia ser habitado, em vez de atravessado. Beck estava de lado, olhando para Frin, com aquela atenção, que ela colocava nas coisas que importavam. Posso? Disse ela, a mão parada no ombro de Frin. Pode. Disse Frin. E havia algo nessa troca, na pergunta que não presumia, na resposta que era escolha, e não concessão, que era diferente, de tudo que Frin havia imaginado, que esse momento seria, nos raros momentos, em que havia imaginado. As mãos de Beck eram cuidadosas. Não tinham pressa. Descobriam, em vez de exigir, o ombro, o pescoço, a linha do maxilar de Frin, com a ponta dos dedos, como se estivesse aprendendo um mapa, que queria conhecer de verdade. Frin fechou os olhos.
Havia algo em ser tocada assim, com essa qualidade de atenção completa, como se não houvesse nada mais importante no mundo, naquele momento, além daquilo, que ela não sabia, que havia estado precisando, até que estava acontecendo. Frim. A voz de Beck era baixa, próxima, com aquele tom, que ela reservava para as coisas que importavam de verdade. Olha para mim. Frim abriu os olhos. Beck estava olhando para ela, com aquela expressão, que Frim havia passado semanas tentando catalogar, e que naquele momento finalmente reconheceu, não era avaliação, não era análise. Era simplesmente alguém, que havia completamente, sem o perímetro, sem a camada, sem a distância, que ela havia construído ao longo de anos, para que ninguém chegasse perto o suficiente, para ver. Beck havia chegado perto. Havia visto. E havia ficado, de qualquer forma. Está bem assim? Sussurrou Beck, as mãos se movendo, com aquela lentidão cuidadosa. Está. A respiração de Frim havia mudado. Está muito bem. Havia algo na forma como Beck conduzia aquilo, não como alguém que estava tomando, mas como alguém que estava dando, que foi desfazendo, camada por camada, o que ainda havia de tensão, no corpo de Frim. Não de uma vez. Gradualmente, com a paciência, de quem sabe, que algumas coisas não se apressam. Começou Frim, e parou. O quê? Beck a olhou. Diferente de como eu imaginava. Disse Frim, com honestidade simples. Melhor. Beck sorriu, o sorriso completo, o que ocupava o rosto inteiro, por um segundo, antes de ela voltar para o beijo, que era mais profundo agora, mais presente, com aquela qualidade específica, de dois corpos, que encontram finalmente a linguagem, que haviam estado procurando, por semanas. As roupas foram indo, com a naturalidade das coisas, que acontecem quando o momento é certo, sem pressa, nem hesitação, com aqueles pequenos auxílios, que aparecem quando duas pessoas estão completamente presentes, uma para a outra. Você é linda. Disse Beck, baixo, a mão deslizando pelo ombro de Frim, pelo braço, parando na cintura, com uma leveza, que era quase pergunta. Frim não respondeu com palavras. Puxou Beck de volta para ela. E havia naquele puxar, naquele gesto, que havia saído do instinto, e não do cálculo, algo que era novo para Frim, de uma forma que ela não havia antecipado. Não a intensidade do vestiário, não a colisão. Era outra coisa. Era o tipo de presença, que acontece quando duas pessoas, param de performar para si mesmas, e simplesmente ficam, no que existe entre elas. Beck sabia o que estava fazendo. Havia aquela qualidade de atenção, em cada toque, não demonstração, mas cuidado genuíno, o tipo de cuidado, que aprende enquanto dá. Ela observava o rosto de Frim, ouvia cada mudança de respiração, ajustava ao que encontrava, em vez de seguir um roteiro. Assim? Sussurrou ela. Assim. Respondeu Frim, os olhos fechados, a voz com uma qualidade, que ela não reconhecia como própria, mas que era completamente sua. Olha para mim, disse Beck, pela segunda vez naquela noite. Frim abriu os olhos de novo. E havia algo em ser vista assim, em plena descoberta, em plena vulnerabilidade, com os olhos de Beck nos seus, sem desviar, que era mais assustador, e mais bonito, do que qualquer coisa, que havia acontecido naquele dia inteiro. Incluindo os 43 minutos. Incluindo o casaco azul. Porque aquilo havia sido dor. Isso, era outra coisa completamente. Beck, disse ela, baixo. Estou aqui. Respondeu Beck, com aquela calma, que não era indiferença, mas era a calma de alguém, que tinha certeza. Estou aqui. O apartamento de Beck tinha aquela luz suave de abajur, e Bangkok do lado de fora da janela, com o brilho constante de cidade que não dorme, e havia naquele espaço, naquela quinta-feira, que havia começado com um casaco azul marinho, e havia chegado até ali, por caminhos que nenhuma das duas havia planejado, havia naquele espaço, algo que era simultaneamente o fim de um dia muito pesado, e o começo de algo, que ainda não tinha nome, mas que era, inequivocamente, real. O quarto ficou quieto.
A luz do abajur continuava acesa. Beck havia esquecido de apagar, o que era característico dela, que guardava energia para outras coisas, que não apagar abajures. Bangkok continuava do lado de fora, com o brilho de sempre. Alguém na rua, lá embaixo, estava com música, baixa, de um tipo que Frin não conseguiu identificar, mas que não era desagradável. Elas estavam deitadas, com a proximidade específica de dois corpos, que ainda não voltaram completamente a si mesmos, depois de terem estado completamente presentes, em outra coisa. Beck estava de costas, com a respiração que estava voltando ao normal, olhando para o teto, com aquela expressão tranquila, que ela tinha quando estava simplesmente existindo, sem calcular nada. Frin estava de lado, olhando para Beck. Havia algo no rosto de Beck, naquele momento, no perfil iluminado pelo abajur, com os olhos no teto, e aquela calma, que era o rosto de uma pessoa, que havia ficado firme, ao longo de toda uma noite difícil, e que agora simplesmente estava sem mais nada a provar. Sem mais nada a segurar. Frin ficou olhando para esse rosto, por um tempo mais longo, do que teria confessado. Então disse, com o tom mais baixo, que havia usado naquela noite. O casaco dela era azul marinho. Uma pausa, ela disse que o marido comprou de presente, semana passada. Para o aniversário dela. Beck virou a cabeça, para olhar para ela. Não disse nada, por um momento. Havia coisas, que se recebem com silêncio, porque qualquer palavra seria menor. Esse era um desses momentos. Depois, devagar, pegou a mão de Frin, sob o lençol. Apenas isso. Frin ficou olhando para o teto, com a mão de Beck na sua, e a luz suave do abajur, e Bangkok lá fora, e aquela sensação, nova, estranha, inegável, de não estar sozinha, carregando o peso do dia. Era uma sensação pequena. Era enorme. Frin acordou às 4:30. O despertador não havia soado, o corpo havia feito o que o corpo fazia, quando havia problemas não resolvidos. Mas, dessa vez, o despertar foi diferente dos outros. Não havia o impulso imediato de pegar o tablet, de abrir prontuários, de transformar o acordar em produtividade, antes que o silêncio se instalasse. Havia um apartamento ao redor, que não era o seu. Frin ficou deitada por um momento, ajustando. O quarto de Beck tinha aquela qualidade de espaço habitado, os livros na mesa de cabeceira, com marcadores improváveis, o casaco largado na cadeira do canto, as fotos na prateleira, que ela não havia conseguido ver claramente na luz do abajur, mas que havia notado. Beck estava dormindo ao seu lado, com aquela qualidade de descanso real. De alguém que havia esgotado o dia, de formas que valiam a pena. Frin ficou olhando para ela, por um momento. Havia algo em acordar no apartamento de outra pessoa, que era diferente de qualquer coisa que ela havia feito nos últimos anos. Não havia script para isso. Não havia protocolo. Havia apenas o quarto de Beck, e Bangkok pela janela, e a respiração regular, de alguém dormindo ao seu lado. Ela ficou deitada. Não pegou o telefone. Não foi buscar a mochila. Ficou com o teto, e os sons da cidade, e a presença de Beck ao lado, e foi notando, gradualmente, que havia algo diferente, no peso que havia estado carregando, desde as 2:40 da tarde. Não havia desaparecido. O Sr. Pradit continuava 59 anos, e o casaco de Mali continuava azul marinho, e os 43 minutos continuavam sendo 43 minutos. Mas havia algo diferente, no jeito que esse peso existia agora. Como quando uma coisa muito pesada é movida de um lugar para outro, continua pesada, mas o corpo se ajusta, de forma diferente, para carregá-la. Às 5:12. Beck acordou. Não disse nada imediatamente. Ficou deitada por um segundo, com os olhos ainda ajustando, e então virou a cabeça para Frin, com aquela atenção que ela tinha, antes mesmo de estar completamente acordada. 4:30, disse ela, baixo. Já sabia o padrão. 5:12, disse Frin. Melhorando, disse Beck. E havia nessa troca, nessa piada pequena e gentil, às 5 da manhã, num apartamento que não era o de Frin, algo que fez o canto da boca de Frin mover levemente.
não o sorriso completo, mas o esboço. Beck abriu espaço, moveu levemente o braço, um gesto de convite, sem pressão. Flynn ficou olhando para esse espaço, por um segundo. Depois, se aproximou. E ficou ali, com a cabeça no ombro de Beck, e Bangkok lá fora, e o dia, que seria muito pesado, ainda pela frente, com a sensação de alguém, que havia chegado ao fim, de uma noite muito longa, e que havia encontrado, no fim dela, um lugar, para pousar. No hospital, às 6h15. Não a viu entrar. Havia algo diferente. Sutil demais, para que qualquer pessoa, que não houvesse passado 2 anos, aprendendo a ler Flynn Sarocha, pudesse ver. Mas não via. Era uma leveza microscópica. Como se alguma pressão, que havia estado presente por semanas, houvesse encontrado, durante a noite, um lugar para existir, que não custava da mesma forma. Não disse nada. Foi buscar os prontuários. Às 7h43. Beck entrou na sala de revisão, com 2 cafés. Colocou o preto, na frente de Flynn, sem dizer nada. Flynn olhou para o café. Depois olhou para Beck. Havia algo no olhar, que trocaram naquele momento, sobre protocolos e janelas de vigilância, numa sala de revisão, num hospital, que tinha completamente pouco a ver com protocolos e janelas de vigilância. A sessão de resposta à deterioração, disse Beck, abrindo o documento, falta terminar. Falta, disse Flynn. E começaram. O trabalho tinha a qualidade de sempre, preciso, produtivo, com aquele pulso, de 2 raciocínios, em sincronia. Mas havia algo diferente, naquele trabalho, naquela sexta-feira de manhã. Havia menos esforço. Como se a energia, que havia estado sendo usada, para manter as coisas, nos compartimentos, onde não queriam ficar, estivesse disponível, para outras coisas agora. Em algum momento, sem levantar os olhos do tablet. Flynn disse. Você tinha razão, na janela de 48 a 72 horas. Eu sei, disse Beck. Flynn levantou os olhos. Sim, disse ela. Curto, direto, com o tom de alguém, respondendo mais de uma pergunta, de uma vez. Beck o recebeu com aquele meio sorriso, não o sorriso de reunião, o outro, o que parecia menos construído, e mais verdadeiro, e voltou ao documento. Na tarde de sexta-feira, o Sr. Shaya estava com o livro vermelho fechado no colo, quando Flynn entrou. Ele a olhou. E sorriu, o sorriso mais amplo, o que ele reservava, para as coisas que o alegravam genuinamente. Doutora Sarocha. Sr. Shaya. Como esteve a noite? Muito bem, ele disse isso, com a satisfação de alguém que havia dormido de verdade, você também. Não era pergunta. Flynn verificou o monitor, sem responder. Perdi um paciente ontem, disse ela, depois de um momento. Eu sei. Sinto muito, ele ficou sério, por um segundo genuíno, e ainda assim, você está diferente hoje. Flynn ficou em silêncio, sobre o prontuário. Sabe o que aprendi, em 30 anos de música, disse ele, que, às vezes, a nota que resolve tudo, não é a mais alta, nem a mais forte. É a que chega, na hora certa, uma pausa, quando chega, você sente, antes de entender. Flynn o olhou, por um longo segundo. Sr. Shaya, disse ela. Sim. O senhor é um homem, muito irritante. Ele riu, o riso que usava os pulmões, que ele guardava, para as alegrias genuínas. Eu sei. É meu melhor talento. Flynn terminou a revisão. Ficou o segundo a mais, que sempre ficava, quando uma pergunta havia tocado em algo, que ela não sabia como responder, mas que também não queria deixar, sem reconhecer. Amanhã Walter, disse na saída. Amanhã Walter, confirmou ele, e doutora Sarocha? Ela parou, na porta. A nota que resolve, disse ele, mais suave, não precisa ser perfeita. Só precisa ser a certa. Ela saiu pelo corredor. E havia naquele corredor, no mesmo corredor de sempre, com o mesmo cheiro de antisséptico, e café, e esforço humano,
algo diferente do que havia sido na semana anterior. Não era o corredor que havia mudado. Era ela. Hank a viu passar pela estação de trabalho e ficou olhando, por um segundo, com a expressão de quem está juntando peças de um quebra-cabeça. Nan, que estava ao lado com os prontuários, disse, sem levantar os olhos. Não pergunta. Eu não ia perguntar, disse Hank. Ia. Ele ficou em silêncio, por um momento. Ela está bem, disse ele, finalmente, com a gentileza real. De alguém que se importava. Ela está, disse Nan, com a convicção calma, de quem sabia o que havia visto naquela manhã. Hank assentiu. Pegou a xícara. Foi embora pelo corredor, com a satisfação discreta de alguém que não havia recebido a história inteira, mas havia recebido o suficiente para saber que a história estava bem. No próximo episódio, amanhã de sábado, que muda tudo, outra vez. O apartamento de Fryn, o único espaço no mundo, onde ela é só ela, com Beck dentro dele, pela primeira vez. E a descoberta de que a intimidade doméstica pode ser mais assustadora e mais bonita do que qualquer coisa que acontece dentro de um hospital. Episódio 05, Código Azul, em breve.